Muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e este é mais um Kapler Entrevista. E hoje eu tenho a alegria de receber o professor Roberto Mangabeira Unger, professor titular da Universidade de Harvard, escritor, filósofo, crítico social, uma figura que dispensa apresentações. E vamos hoje conversar sobre muitos temas importantes da ordem do dia e temas também que se relacionam com a estrutura do nosso país. Seja muito bem-vindo aqui, professor Roberto Mangabeira Unger. Muito obrigado. Professor, o Brasil está acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e há uma parcela da população que acredita que Bolsonaro está sendo perseguido politicamente e uma outra parcela da população que acredita que, de fato, justiça está sendo feita. Como o senhor analisa todo esse processo do julgamento do Bolsonaro, o que tem ocorrido nesses últimos dias? Eu não conheço os dados do processo, não tive acesso direto a eles, nem sequer acompanhei os pormenores pela imprensa. Mas o que me preocupa é que, enquanto estamos discutindo isso e ameaçando punir os que teriam a planejar um golpe de Estado, o nosso país está no completo descalabro. Caímos. O nosso crescimento econômico foi interrompido e a gravidade de nossa queda está disfarçada pela nossa riqueza em recursos naturais. A agricultura, a pecuária e a mineração pagam as contas do consumo urbano e ocultam a severidade de nossa queda. É isso que me preocupa. E esse deveria ser o tema central no debate público. Como podemos organizar um processo de desenvolvimento que levante o país e ofereça um corrimão, uma saída para a maioria do povo brasileiro. Professor, qual o tipo de reforma institucional o Brasil mais precisa, na sua opinião? Precisamos reorganizar a economia de mercado e, ao mesmo tempo, preparar uma reorganização da política. Mas a reorganização do modelo econômico vem primeiro. As elites reformadoras costumam julgar que a reforma da política é a mãe de todas as reformas e teria uma antecedência. Mas nenhum país reforma a sua política para só depois decidir o que fazer com a política reformada. A reforma do Estado e da política só ocorre quando ela precisa ocorrer para permitir que o país ande. Então, em primeiro lugar, tem de vir a reforma do modelo econômico. O nosso único modelo de avanço econômico organizado foi a industrialização do século passado, como o que chamamos o Fordismo industrial, que se instalou no sudeste do país e, sobretudo, em São Paulo, em meados do século passado. E teve como sustentáculo político o corporativismo varguista. Isso foi a única estratégia não extrativista de desenvolvimento econômico que nós tivemos em nossa história.
O Brasil começou como um acampamento, não como uma nação, e virou nação depois por decisão soberana do povo brasileiro. Foi o povo brasileiro que escolheu transformar o acampamento em nação. Misteriosamente, porque no resto do mundo a nação foi um projeto das elites e foi um projeto que avançou pelas guerras. Nós não temos guerras desde a Guerra do Paraguai, guerras reais. E no Brasil a nação não foi uma opção das elites ansiosas para subordinar o povo ao sonho nacional, foi um projeto do próprio povo. Esse projeto, porém, depende de viabilidade econômica. Essa indústria convencional do século passado, esse modelo da indústria convencional, está se desintegrando em todo o mundo. E o Brasil é um dos países que se desintegram, é um dos países em que a indústria se desintegra mais radical e rapidamente. E esse era o único modelo real de desenvolvimento que nós tivemos. Qual deve ser o substituto? Nós não temos. Essa indústria se desintegrou, ela não volta, ela não voltará, senão como satélite de uma nova vanguarda industrial, que nós chamamos de economia do conhecimento. Densa em tecnologia e baseada em ciência, vocacionada para um experimentalismo produtivo permanente. Essa é a única vanguarda real que existe no mundo. Mas essa vanguarda, onde ela existe, existe em forma insular e excludente. A forma da economia do conhecimento que nós temos é essa forma excludente e insular, um conjunto de franjas que excluem a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. No Brasil, nem essas franjas praticamente temos. São apenas pequenos elementos que tentam reproduzir no Brasil a onda do vanguardismo tecnológico mundial. Sem base no hardware, sem base na produção. Professor. E como é que disfarçamos essa queda? Disfarçamos pela nossa riqueza em commodities, na agropecuária, na mineração, e escondemos em nós mesmos a nossa queda. Nós teríamos que enfrentar isso. O que eu quero é que o Brasil abra um caminho alternativo que permita ao povo brasileiro escapar, que lhe ofereça uma saída, já que o povo está na situação que meu aliado Brizola descrevia como costeando o alambrado. Esse deveria ser o grande tema do nosso debate público. E eu tenho uma proposta para o país sobre esse tema. O senhor tem uma proposta para que esse modelo... Para que nós nos reindustrializamos, esse modelo não voltando à indústria convencional, mas construindo um outro paradigma industrial que seja capaz de aproveitar a genialidade suprimida do povo brasileiro. Professor, esse novo modelo econômico que o senhor propõe, né, em substituição ao modelo antiquado varguista, passa pela educação de base? Exige a educação como um elemento indispensável e acessório, né? Mas não é essência.
eu imagino que a primeira etapa desse rumo alternativo seria o capitalismo popular. E aí vem uma curiosidade, né? A nossa desindustrialização, a nossa estagnação econômica foi acompanhada por uma transformação social profunda. Apareceu dentro do nosso país um novo país. Nós temos milhões de trabalhadores ainda pobres no Brasil que já abraçaram uma cultura de autoajuda e iniciativa. Muitos deles são evangélicos, aderiram a uma teologia da superação. Estão em dissidência. Esse novo Brasil era órfão de projeto político e, por falta de outras opções, abraçou Bolsonaro e o bolsonarismo. E o que fizeram Bolsonaro e o bolsonarismo? Entregaram o país a mesma coisa, que é a aliança do rentismo financeiro e do pobrismo. Os sucessivos governos tucanos e petistas conduziram o país nessa base, uma aliança entre os interesses financistas e a distribuição de esmolas à maioria popular. E Bolsonaro reproduziu isto. É a mesma coisa. Entregou a economia a um representante dos mercados financeiros e dobrou a aposta de Lula no pobrismo. Onde divergiu foi apenas no simbólico, na política identitária. E construiu uma política identitária da maioria branca, contra a política identitária das minorias negras, ou com diferentes tipos de desvantagem e preconceito. Não ofereceu uma alternativa. Surpreendentemente, não ofereceu essa proposta do capitalismo popular. Seria natural que uma direita que buscasse exercer hegemonia política num país como o Brasil seguisse o caminho do capitalismo popular, mas eles não seguiram. O que é, então, o capitalismo popular? O capitalismo popular é o soerguimento das capacitações produtivas da maioria, em dois grupos, em dois agentes cruciais. De um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas da nossa vasta periferia produtiva, empurradas para trás, sem tecnologia, sem conhecimento, sem uma dinâmica de capacitação. E, de outro lado, o segundo agente são milhões de brasileiros individualizados, sem vínculo fixo com uma grande empresa e que trabalham individualmente ou quase individualmente. São os informais. Metade da nossa população economicamente ativa está nas sombras da informalidade e da ilegalidade, trabalhando sem a proteção das leis, e na economia formal, uma parte crescente dos trabalhadores está em situação de emprego precarizado, terceirizado, temporário e instável. Juntando os informais e os precarizados da economia formal, é a grande maioria do povo brasileiro. São eles que teríamos que começar a soerguer, a levantar.
Acontece que o Brasil é um dos únicos países do mundo em que o Estado tem muitos dos instrumentos que seriam necessários para esse projeto. Eles são o legado do corporativismo varguista, que acompanhou a indústria convencional. A Embrapa, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, os bancos públicos de desenvolvimento, seriam os instrumentos necessários para começar a qualificar o aparato produtivo nos dois grupos que eu assinalei: as pequenas e médias empresas retrógradas e a massa de agentes econômicos individualizados, informais ou precarizados. Hoje, esses instrumentos estão pervertidos ou carcomidos, precisamente porque não estão mobilizados a favor de um projeto. Nós teríamos que mobilizá-los para isso, para esse projeto, e aproveitar também a energia do empresariado de elite, do empresariado que busca introduzir no Brasil a economia do conhecimento e a inteligência artificial. Esse é só o primeiro passo. É um equívoco supor que isso significa tentar implantar um Vale do Silício no Brasil. Não é isso. O Vale do Silício é o exemplo acabado do modelo excludente da economia do conhecimento. Exclui a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. E tanto não é que essa economia do conhecimento popular, includente, para muitos e não para poucos, pode se implantar, inclusive, no setor primário. Então, eu vou dar um exemplo. Qual é a atividade econômica territorialmente predominante no Brasil? Não é nem a agricultura da soja, é a pecuária extensiva. Num estado como o Mato Grosso, que é hoje um dos grandes celeiros do mundo, quase toda a atividade produtiva do estado ocorre em menos de 15% de seu território. E o que é o resto? O resto, que não é floresta remanescente, é pastagem degradada pelo efeito cumulativo da pecuária extensiva. A ciência da recuperação está dominada, o custo por hectare é relativamente baixo, nós poderíamos recuperar essas vastas áreas degradadas e transformá-las no palco físico de um novo paradigma agropecuário, com mais boi por hectare, intensificação da pecuária, diversificação das lavouras perenes, para que não seja só a monocultura da soja, e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isso? Isso é a economia do conhecimento no próprio setor primário. Eu estou dando esse exemplo só para que não se confunda a ideia de uma economia do conhecimento includente com um preconceito contra a atividade primária. Nós baseamos o desenvolvimento do Brasil desde a independência do país na natureza divorciada da inteligência. E o que precisamos agora é construir o casamento da inteligência com a natureza, como nesse exemplo que eu dei da pecuária extensiva. Ou poderia citar a Amazônia florestada. Falamos em desenvolvimento sustentável da Amazônia. O que é desenvolvimento sustentável da Amazônia? Se não for um extrativismo artesanal e arcaico,
sem escala, sem tecnologia, sem ciência e, portanto, sem futuro, só pode ser uma variante da economia do conhecimento. Quer dizer, ou é algo altamente atrasado, o extrativismo arcaico e artesanal, ou é algo altamente de vanguarda. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos do engajamento da ciência mundial, da ciência, não dos estados estrangeiros ou do capital estrangeiro, mas do conhecimento. Isso tudo é o que eu estou chamando a primeira etapa, a primeira fase de um outro caminho. Seria muito necessário, né, obviamente, a ação dos políticos profissionais para que esse projeto que o senhor propõe mas começa com ideias. Primeiro tem que ter a ideia disso, desse projeto, né? que rompa, que subverta esse binômio de pobrismo e financismo, que é de fato o que o governo Brasil hoje e nos empurra para baixo. Lembre que há 80 anos o PIB do Brasil era superior ao PIB da China. Agora é uma porção ínfima do PIB da China. Nós embarcamos no navio, soja não transformada, minério de ferro não transformado, e o mesmo navio nos traz de volta todos os produtos do intelecto. Isso é um negócio desastroso para o país. Então, fica claro que, mesmo nessa primeira etapa, a transformação produtiva teria que andar de mãos juntas com uma transformação radical do nosso sistema de ensino, para implantarmos no país uma educação analítica e capacitadora, e não o que temos, que é ainda, apesar de todo o palavrão, o reinado de decoreba e enciclopedismo raso. Isso é a primeira fase, a primeira etapa. Agora, olhando adiante, a segunda etapa é uma reinvenção da tecnologia. O que é tecnologia? Vamos começar pelo básico. Há duas maneiras fundamentais de pensar a respeito da tecnologia. Uma é, a tecnologia é uma materialização do canal entre a mobilização de recursos naturais a nosso favor, a força elétrica, a força magnética, a força nuclear, e os nossos experimentos na reorganização do trabalho humano, na cooperação. Isso é o que é a tecnologia. É simplesmente a forma material desse canal entre dois tipos de experimentos. Os experimentos com a natureza e os experimentos com a cooperação. A segunda maneira de pensar a tecnologia é que a tecnologia marca o limite móvel entre aquilo que já aprendemos a repetir e aquilo que ainda não aprendemos a repetir. Tudo que aprendemos a repetir, nós podemos expressar numa fórmula ou num algoritmo. E depois encarnar a fórmula ou algoritmo numa máquina. Qual é, então, o propósito da máquina? O propósito da máquina é fazer tudo o que aprendemos a repetir para que possamos reservar o nosso recurso supremo, o tempo, para o ainda não repetível. Então, a parceria entre o ser humano com imaginação e a máquina formulaica é imensamente mais poderosa,
do que a máquina sozinha ou o ser humano sozinho. E a partir disso, então, eu diria que temos que reinventar a lógica evolutiva da tecnologia. A tecnologia não tem uma lógica predeterminada de evolução. A tecnologia tem a lógica que nós lidamos. E qual é a lógica que nos convém para continuar avançando nesse projeto alternativo que eu comecei a esboçar? Primeiro critério é o seguinte: devemos enfatizar a construção de tecnologia de uma forma que seja facilmente assimilável pelos agentes mais importantes. Não são as grandes empresas, não são as plataformas e os oligopólios do Vale do Silício. São as pequenas e médias empresas retrógradas que respondem pela grande maioria dos empregos e dos produtos. E a multidão de agentes econômicos individualizados que trabalham de forma improdutiva por falta desse acompanhamento tecnológico. Então, essa é a ênfase que deve prevalecer. Deve ser para eles, para construir uma economia do conhecimento para muitos, e não o que temos no mundo, que é uma economia do conhecimento para poucos. O segundo critério é que a preferência deve ser uma tecnologia não que substitua o trabalho e o trabalhador, mas que equipe e empodere o trabalho e o trabalhador. Toda tecnologia, de alguma forma, destrói empregos, mas cria outros empregos. Então, a ênfase tem que ser no empoderamento, no equipamento do trabalhador e não na automação do trabalho. E, finalmente, a longo prazo, pensando no futuro, o objetivo derradeiro, o desfecho, não deve ser uma máquina que substitua a mente, uma superinteligência, como chamam a inteligência artificial geral. Deve ser uma máquina que tenha alguns poderes superiores ao intelecto, muito superiores, poderes computacionais, mas não pode ter o que nós, os seres humanos, temos, que é a imaginação. A imaginação que se define pela construção do novo. O que é a imaginação? A imaginação se afasta do fenômeno para poder entendê-lo. E imagina o fenômeno existente e atual com uma variante de uma série de variantes. E essas variantes no terreno do possível adjacente são o lugar onde criamos o novo. Essa é a vocação. Agora, com uma tecnologia com essas características que eu acabo de enumerar, nós seríamos a vanguarda de um outro tipo de economia do conhecimento. Não que existe no mundo, que é a economia do conhecimento para poucos, mas uma economia do conhecimento para muitos. Sócia da democracia e desdobramento do capitalismo popular. Isso é, eu imagino, como a segunda etapa, mais adiante. Agora, lá no futuro, podemos ainda imaginar uma terceira etapa. E nessa terceira etapa, o tema central é a reinvenção da própria economia de mercado. E de seu eixo, de seu cerne, que é a lógica da propriedade privada. Uma economia
de mercado não tem uma forma singular, natural e necessária. Ela tem muitas formas possíveis. Há dois grandes temas, né? Um tema é a desconcentração, a descentralização da iniciativa. Quanto mais agente econômico, melhor. E o outro tema é a relativização do controle absoluto que cada um daqueles agentes tem sobre os recursos à sua disposição. A ideia ortodoxa é que essas duas dimensões do mercado vão juntas. A descentralização absoluta ou quantitativa e o caráter absoluto ou incondicional da propriedade. Mas não vão juntas. Pelo contrário, elas são contraditórias. Uma das maneiras de radicalizar a descentralização é relativizar o controle que cada agente tem sobre os recursos que usa. Então, eu vou dar um exemplo, só para que os nossos ouvintes compreendam o que eu estou imaginando como exercício especulativo para o futuro. Imagine que os recursos líquidos da sociedade, em vez de pertencerem ao proprietário individual, ou ao Estado, ou ao conjunto dos trabalhadores de uma empresa existente, sejam vertidos, investidos em um conjunto de fundos sociais. E esses fundos conduziriam uma espécie de leilão permanente dos recursos líquidos. Quem é que ganha acesso aos recursos? É quem, de forma crível, se credencia para usar aqueles recursos temporariamente e dar um maior retorno ao fundo. E nós podíamos imaginar que trabalharíamos experimentalmente com esses fundos uma série de modelos de risco e retorno e experimentar o que funciona. E, à luz do que funciona, nós vamos adaptando o modelo. Sempre preservaríamos a propriedade absoluta tradicional como uma das formas de descentralização. E por quê? Porque a propriedade absoluta tradicional tem uma vantagem insubstituível. Ela permite que alguém, o proprietário absoluto, faça algo em que ninguém mais acredita, sem ter que negociar um consenso. Portanto, a propriedade absoluta, quando ela não vira um instrumento de prepotência, de domínio, é um resguardo dos hereges contra as ortodoxias permanentes. Então, em vez de ter uma só maneira de organizar uma economia de mercado, teríamos muitas. Isso é para o futuro. Isso é o desdobramento derradeiro da ideia do capitalismo popular. E qual é a exigência mais dura que isso nos faz? Romper com o colonialismo mental. Porque para andar nessa direção que nós estamos descrevendo, não poderíamos olhar em volta no mundo e ver qual é o país que nós devemos imitar. Qual é o país que encarna a onda do futuro para que nós pudéssemos aderir a essa onda, que é o que sempre fizemos em nossa história? Nós teríamos que andar na frente, nos imaginar à vanguarda, nós mostrando aos outros o que fazer em vez de tomar as lições dos outros. Portanto, uma pretensão de grandeza. E a ideia da grandeza, que é a ideia central da política, é o que sempre mais incomoda. A ideia da grandeza nos incomoda. A grande qualidade do Brasil é uma vitalidade imensa, assombrosa, anárquica, quase cega. E o nosso problema
ter negado à maioria dos nossos concidadãos os meios para transformar essa vitalidade em ação construtiva fecunda, criando novo, como o capitalismo popular. Professor, Para criar o novo, precisamos da imaginação. O casamento da imaginação com a vitalidade tem como seu produto, sua crença, a grandeza. E é isso que eu quero para o país, grandeza. professor, o senhor enxerga alguma liderança política no Brasil, algum partido político que, de repente, estaria aberto a encampar esse projeto que o senhor propõe? Que realmente é um projeto revolucionário, se aplicar. E um projeto como esse, que eu estou esboçando apenas, só ganha cores de realidade quando ele se traduz num conjunto de políticas regionais. Porque é só ali, na política regional, que a política nacional de desenvolvimento se torna efetiva. Na Amazônia, no Nordeste, no Brasil Central, no Sul, em cada lugar, esse projeto teria que ser diferente. E esse é o caminho. Agora, eu não vejo nenhuma liderança agora no Brasil, nenhum partido que represente isso. Alguns estão mais próximos do que outros. Nas eleições recentes, eu apoiei a candidatura presidencial de Ciro Gomes, que me parecia o candidato mais próximo desse ideário que eu descrevi. Inclusive, ele tem um livro, né? Que é um Exatamente. projeto. Exatamente. É o único dos presidenciáveis da última eleição que tinha um projeto, pelo menos. Mas eu acho que nós não devemos nos limitar a escolher candidatos e partidos. Já que os políticos não assumiram a tarefa de construir um projeto de país, temos nós, os cidadãos, que assumi-la. E nós é que temos que ter essa ideia e impô-la aos políticos e aos partidos. Tem que haver um movimento de resgate, de redenção nacional, que comece no seio da sociedade brasileira e que talvez possa ser inspirada por esse conflito até religioso que nós temos agora no Brasil. Sim. Professor, além da reforma do modelo econômico que o senhor propõe, o Brasil precisa urgentemente de uma reforma do sistema político. A gente tem hoje o chamado... Sim, mas como eu disse, a reforma do sistema político tem que ser motivada por uma luta sobre o modelo econômico. Então, nós temos que ter essa ideia para motivá-la. Não é a ideia de que é abstrato, em princípio, um modelo político seja melhor do que outro. Isso não é realista. Daí eu ter dito no início da nossa conversa, nenhum país reforma a sua política para só depois decidir o que fazer com a política reformada. Reforma quando precisa reformar para viver. Reforma quando tem que reformar. E isso é o que dá a nota de realismo. Senão é devaneio bacharelesco. Sim. Falta-nos um projeto de nação. Né? O senhor tem falado muito sobre isso. Professor, como se forma um projeto de nação? Quem são a grande dificuldade prática na política brasileira é como chegar ao povão, como envolver o povão nesse debate nacional. Está no escuro, as luzes estão apagadas. Como é que no escuro vai encontrar o povão? Eu não sei. Então, eu tenho que
eu teria que fazer 10 mil conversas ou entrevistas como essa que nós estamos fazendo, e ainda assim seria um grão de areia nessa vasta nação. Talvez a chave seria chegar... Ficam políticos mentindo, prometendo. Professor, talvez aí o caminho seria chegar nas lideranças populares, só que é complicado mudar a cabeça delas, né? Mas, sei lá, hoje a gente tem Bolsonaro, ele fala com o povão. As lideranças de ultradireita no Brasil, elas se comunicam com o povão, mas o complicado é chegar até essas pessoas e elas entenderem, né? Sim, mas um grande conflito, uma grande cruzada de construção nacional gera suas próprias lideranças. E a nossa história mostra que o povo brasileiro, apesar de seu desconhecimento e da pressão para tratado imediato e intangível, não tem um viés contra os outsiders, contra os forasteiros. Pelo contrário, a minha experiência pessoal, andando o país, é que o povo está ansioso para receber mensagens e projetos. E abraça com generosidade o novo quando sente a chama da convicção. Porque isso é o problema da política. A política é o reino de mentiras, de palavras falsas. E a moeda que distingue o falso do autêntico na política é o sacrifício. As pessoas têm que se mostrar convictas e dispostas a se sacrificarem. E pelo sacrifício, o povo começa a distinguir o verdadeiro e o falso. Dante Alighieri, na Divina Comédia, disse que quem nunca escolheu lado, nunca viveu. Então, começa escolhendo lado e se lançando na luta. E é isso que nós todos, cada um a seu modo e de acordo com sua circunstância, teríamos de fazer. Professor, o senhor mencionou aí a questão do escolher um lado, né? A despeito dessa necessidade, a gente vive a tal bipolarização político-ideológica no Brasil. E, a meu ver, isso atrapalha essa possibilidade das pessoas pensarem em um projeto de nação. Como que a gente pode vencer, como poderíamos, como nação, como povo, vencer essa bipolarização que atrapalha mesmo os debates importantes, as reflexões? Primeiro, deixa eu fazer um comentário sobre a polarização, a chamada polarização. Na realidade, nós não temos dois lados opostos. No essencial, nós temos um só lado. Quer dizer, lulismo e bolsonarismo, no essencial, é a mesma coisa. É a aliança do rentismo e do pobrismo. Então, nós não precisamos de uma terceira via. Nós precisamos de uma segunda via. Então, essa é a linha predominante. É o caminho único oferecido pela política brasileira. E a ideia da política brasileira era: vamos ter uma onda no mundo, vamos surfar na onda e, ao mesmo tempo, vamos distribuir esmolas aos pobres. Vamos dourar a pílula do modelo econômico. Então, até o final do século XX, havia um discurso único na política brasileira, que era o discurso do social. Todo mundo fingia ser social-liberal ou social-democrata. Aí você pergunta, o que era esse social de que falavam os políticos? O social era o açúcar com que queriam dourar a pílula do modelo econômico. Aí mudou quando surgiu o bolsonarismo e começou a avançar esse novo Brasil do agro, do movimento evangélico.
que deu sustentação a essa ideia de haver dois lados, uma polarização. A polarização era social, mas o que os políticos ofereciam como proposta, como caminho, não era dois projetos alternativos, era o mesmo projeto. O projeto do rentismo e do pobrismo. Fingiam brigar uns com os outros nessa questão do imaginário, do simbólico, a política identitária das minorias, da esquerda, contra a política identitária da maioria da direita. Mas não havia verdadeiramente uma polarização, uma bipolaridade. Havia um caminho único. O que precisa agora é criar alternativa a esse caminho único. E esse foi o tema da nossa conversa. Foi isso que eu procurei esboçar. Agora, se me perguntarem, quem vai liderar isso? Não sei. Se eu pudesse, eu faria. Mas eu não conheço a massa. E eles não me conhecem. Como é que eu vou chegar lá? Então, eu tenho que pregar no deserto de homens e de ideias, como Oswaldo Aranha chamava. Né? E nós fizemos essa ideia, a mensagem abraçada, começar a sensibilizar, a emocionar o povo brasileiro e o processo gerar as lideranças de que nós precisamos para isso. Professor, se direita e esquerda já são conceitos bem dilatados, né? E como o senhor afirma, nós temos hoje, não temos uma polarização, né? Uma bipolarização, a gente tem apenas, digamos, um lado, e é necessário uma proposta que se contrapõe a esse lado hegemônico, né? Rentista, pobrista. Essa segunda via, ela seria mais progressista em termos Olha, eu sempre me considerei um homem de esquerda, mas à luz dessas ideias que nós discutimos aqui, a oposição entre direita e esquerda teria que ser radicalmente renovada. E teríamos que ter outra ideia da esquerda. E qual é, então, o critério que deve distinguir entre direita e esquerda, entre conservador e progressista? São dois critérios. Um tem a ver com o método ou a prática. O conservador é aquele que diz o mundo que temos é este. Ninguém vai mudar. Então, esse mundo desenha os limites da nossa realidade. Vamos tratar de humanizá-lo. A humanização do inevitável. O progressista é aquele que diz, não, podemos transgredir, transpor as fronteiras desse mundo existente e começar a reorganizá-lo estruturalmente. Só que a mudança estrutural não segue o modelo marxista de um pacote sistêmico que muda tudo ao mesmo tempo. A mudança é fragmentada e parcial, porém progressiva. Essa é a primeira diferença entre o progressista e o conservador. A segunda diferença tem a ver com o objetivo derradeiro. O conservador é aquele que acha que é natural que a vida humana seja pequena. E ela é pequena sempre para a maioria. A maioria é libertada do imperativo da pequenez só em casos extremos, como as guerras, em que é obrigado a se sacrificar no altar da nação. O progressista é aquele que julga que não é natural que a vida humana seja pequena e que cada um de nós
tendo o atributo divino da transcendência, podemos começar a superar os limites e lutar para manifestar a nossa transcendência na nossa vida finita e mortal. É a ideia da grandeza. Mas só que para o progressista, só podemos ser grandes se nos engrandecermos juntos, não individualmente. Não é uma luta de gênios, heróis ou santos, enquanto a maioria resvala lá embaixo na mediocridade. E agora no Brasil, o nosso problema maior não é a desigualdade, é a mediocridade, que é um pecado mortal, um pecado capital contra o espírito humano. Nosso atributo essencial é transcender, é superar. É nesse momento, é nessa prática, que nós nos humanizamos ao nos divinizarmos. Então, é outra ideia de direita e esquerda. É uma ideia religiosa. E, no fundo, a política só é grande, só serve a grandeza quando ela é também religiosa, quando ela tem uma missão espiritual. Essa é a mensagem que nós teríamos que trazer a cada brasileiro. Agora me ajudem. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou perdido aqui nessa floresta. Professor, para a gente encerrar aqui, o senhor já falou bastante aí, expôs, né, o seu projeto, logicamente, não nas minúcias, né? Mas o que o senhor diria, fica à vontade aqui, que a gente vai fazer um corte para que isso seja impulsionado. O que o senhor diria para o povo, para o povão, o povo brasileiro, que está aí, nós estamos, né, próximos aí de 2026, a gente vai ter eleição presidencial, e, enfim, não há muita esperança de mudança no horizonte. A gente tem, por exemplo, Lula, que talvez voltará aí como candidato, temos alguém da direita, que vai ser apontado por Bolsonaro. Enfim, não há opções de mudança. O que eu diria é o seguinte: a esperança não é a causa da ação. A esperança é a consequência da ação. Não aguardem ficar esperançosos para poderem atuar. Atuem para poderem ser esperançosos. Descubram as possibilidades, as alternativas, descubram o novo agindo, e aí vocês ficarão esperançosos. Essa é a salvação. Vocês começam a descobrir que o mundo não é apenas como parece ser uma prisão, que o mundo é o cenário da nossa libertação. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, professor. Estou muito honrado de conversar com o senhor, muito mesmo. Estou muito feliz. E que conversa, né, inspiradora, que nos leva a realmente pensar não em questões da ordem do dia, mas em questões estruturais importantes para o país, né? Claro. Vocês que nos acompanharam até aqui, vai o meu agradecimento. Eu peço também para que vocês se inscrevam aqui no canal, para que vocês deixem um like. O like é muito importante para que o canal cresça e apareça. Compartilhe o link desta entrevista com mais pessoas. Manda lá no grupo da família, no grupo dos amigos do futebol, da faculdade, enfim, do trabalho, para que mais pessoas possam acessar esse tipo de reflexão proposta aqui pelo professor Roberto Mangabeira Unger. E ative o sininho para receber as notificações. O professor Roberto também tem um canal no YouTube, você pode procurá-lo lá. Roberto, e tem também um novo produto de inteligência artificial chamado Mangabeira Chat. Que legal. Que é uma criação da inteligência artificial. Vocês podem acessar mangabeira.chat via o WhatsApp ou simplesmente no Google. Coloquem lá mangabeira.chat e vai reservar lá
e começar um diálogo com as minhas ideias. Que legal, que bacana. Olha, gente, eu farei isso. Eu não estou falando só sobre a economia do conhecimento para todos como uma doutrina. Eu estou tentando executar. Que legal, parabéns, eu vou acessar e o público também aqui, com certeza, acessará. Então é isso, gente, a gente vai encerrar esta edição do Kapler Entrevista.